Boa noite, meus irmãos e irmãs do caminho. É com muita alegria que estamos aqui então novamente reunidos virtualmente nessa corrente de amor, nessa corrente do bem. Agradecendo imensamente então a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos abençoa sempre. E que nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. E nosso tema de hoje é Jesus e a Lei de Amor. Nossa bibliografia é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar a próximo como a nós mesmos, Vidas Vazias, capítulo 8, Vivendo com Jesus, também do Divaldo Franco, e Conflitos Existenciais. Então hoje nós vamos falar humildemente um pouco dos ensinamentos do ser mais surpreendente da história da humanidade. Nosso mestre, modelo e guia, nosso governador do planeta, ele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Além de ter dividido o tempo entre antes e depois do seu nascimento, ele impôs comportamentos jamais pensados, que o enobrecem, que o exaltam sobre qualquer ângulo, sobre qualquer perspectiva. Jesus viveu um modesto povoado de pessoas simples, sem conhecimento, sem nenhum mestre que o instruiu, sem ninguém para ministrar aulas sobre os ensinamentos da sabedoria universal. E mesmo assim, ele revolucionou os sentimentos daquela época. Ele é o filósofo de rara doutrina, a do amor. Revolucionou o sentimento onde reuniu as tradições de três grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles e Platão. E conseguiu adeptos de maior número do que esses três filósofos juntos. Ele foi e é o revolucionário do bem, porque ele enfrentou terríveis situações do Império Romano, onde Israel estava sendo dominado pelo Império Romano, do templo do Sinédrio, dos próprios judeus, da raça dele, dos fariseus, dos doutores da lei. Ele foi e é um terapeuta incomparável. Ele penetrava na alma das pessoas com seu magnetismo, com seu olhar surpreendente. Mestre insuperável, onde suas parábolas são páginas ricas de sabedoria até hoje e atuais. Orador excelente, nos quais o sermão da montanha, os que ouviram jamais o esqueceram, as suas expressões, os seus sentimentos. Amigo fiel, humilde como ninguém, advogado dos infelizes, porque ele sempre estava ao lado dos marginalizados, daqueles que estavam à margem da sociedade. E sem ter escrito uma palavra, ele deixou à posteridade a mais completa doutrina de amor, que ainda engrandece a humanidade. Isso se encontra no livro Vidas Vazias. E falar de Jesus é sobretudo falar da lei de amor, a lei máxima do Cristo, que de acordo com o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, se encontra amar ao próximo como a si mesmo. Mas antes de nós realmente entrarmos neste estudo, vamos recapitularmos, vamos nos reportar há mais de 2000 anos atrás, como aquele povo se encontrava, se situava. O povo hebreu tinha como lei a lei mosaica, ou seja, os 10 mandamentos recebidos por Moisés, que sim, é uma lei divina e imutável. Mas como aquele povo ainda era muito indisciplinado, muito embrutecido, Moisés teve que então se apropriar de autoridade e apoiar-se então em um Deus punitivo que castigava seus filhos. Mas quando Jesus nasceu, após 1500 anos de Moisés, o povo judeu então estava habituado àquela lei mosaica, de caráter divino e imutável, mas também que tinha um caráter extremamente autoritário, transitório e imutável, porque era uma lei civil, disciplinar, e ela
evolui de acordo com os costumes do seu povo. Então eles estavam acostumados com olho por olho, dente por dente. Se a pessoa roubava, cortava as mãos. Aqui se faz, aqui se paga. E diante desse contexto nasce Jesus, o Messias anunciado por Moisés, mas que não era o rei esperado pelo povo judeu, porque eles queriam que o rei os libertasse daquele poder, daquele domínio dos romanos. Mas Jesus nasceu naquela simplicidade ímpar, numa manjedoura, rodeado de animais, na pequena aldeia de Belém. E nessa simplicidade modesta e significativa, recebia aquele que é a luz do mundo, que viria à terra para banhar, sim, a sua luz e o seu amor sobre todos os povos. Ele tornou também bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes, os simples de coração, os que sofrem injustiças e os esquecidos. Sua mensagem impregnada de ternura alcançava a todos, mas principalmente aqueles excluídos que ficavam à margem. Ele os amou, ele os colocou ao centro, ele conviveu com eles, ensinando elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima. Jesus vivia com as adúlteras, com os leprosos, com os pescadores, os que estavam sim marginalizados. A mulher que era profundamente perturbada, obsediada, ele ofereceu as mãos gentis e transformou-a um exemplo edificante de propagadora de suas palavras, tornando a primeira pessoa a vê-lo redivivo. Sim, era Maria de Magdala, a meretriz. Ele não temeu que sua imagem ficasse denegrida, porque ele era o amor personalizado. Suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética e do comportamento humano. O bom samaritano é a proposta íntima de compaixão ao seu inimigo, porque o judeu caído ali que estava machucado passou o sacerdote, o levita, que eram da mesma raça, e não ajudaram. E passou o samaritano, que tinha rixa sim com os judeus na época, e esse sim o levou até a hospedaria, pagou a hospedagem. Então é a compaixão, a misericórdia que Jesus queria ensinar a seu inimigo. O filho pródigo, ensinamento superior sobre arrependimento e reabilitação. Reparar os nossos erros, de que todos nós necessitamos, porque todos nós sim erramos e erramos muito. A figueira que secou, que permanece na condição de convite vibrante à produtividade do bem, porque todos nós somos figueiras, mas nós não podemos deixar nossos galhos secarem. Então sim, vamos produzir no bem. Jesus então permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu e esqueceu, no incomparável modelo para a humanidade. E no livro então São Mateus, no Evangelho, no capítulo 11, os fariseus, os doutores da lei, eles sempre queriam testar Jesus e propuseram então essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, Jesus não veio destruir a lei de Deus, a lei imutável, porque essa lei moral, essa sim é a lei imutável. A lei civil, a disciplinar, decretada por Moisés, essa sim é mutável e vai se adaptando conforme os costumes e o grau de adiantamento dos povos. Isso está no capítulo 1, no primeiro capítulo do Evangelho. Então ele não veio, ele veio sim cumprir e desenvolver e adaptar de acordo com o adiantamento daquele povo.
naquele povo. Com a máxima, então, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queriam que fizessem por nós, essa é a expressão máxima da caridade. Porque se nós adotarmos essa conduta, essa regra de conduta, nós teríamos fraternidade, justiça por todo o planeta. Se tu faz pelo outro o que queria que tu fizesse por nós, não existiria maldade, não existiria injustiças. Então, quando Jesus pronunciou naqueles povos a palavra amor, os povos se sobressaltaram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Porque o amor, não no sentido vulgar do termo, mas esse sentimento elevado, esse sol que condensa todas as aspirações e todas as nossas revelações sobre-humanas. Porque no início nós só temos os instintos, mas quando mais avançado e mais corrompido, nós temos as sensações e paixões. E quando mais instruído e depurado, temos sim os sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. O amor é a essência divina e todos nós possuímos essa centelha divina dentro de nós. O homem mais vil, criminoso, mais abjeto, ele vota sim a um ente, um objeto, qualquer afeição, um carinho. Mas o desenvolvimento do amor se dá pelo esforço moral de adquirir independência para que seja capaz de amar, no exercício do alto amor, superando assim as inseguranças, os medos, a resistência à entrega. Então essa viagem do amor é sempre de dentro para fora. O amor então resulta de um estado de amadurecimento psicológico do ser humano, que tem que treinar então as emoções, compartilhando os sentimentos com todos. Isso se encontra no livro Conflitos Existenciais. Somente se ama então, de fato, aquele que é feliz, despojado de conflitos, livre de preconceitos, identificado com a vida. Então, o desenvolvimento do amor se faz lentamente a cada experiência, a cada reencarnação, a cada vivência de entrega. E o incomparável psicoterapeuta Jesus definiu como sentido do amor como de fundamento essencial a uma existência feliz. E com a síntese máxima, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas para fins metodológicos, vamos inverter esta frase para uma nova análise. Vamos assim amar-se a si mesmo a fim de amar ao próximo e por consequência amar a Deus. Porque somente é capaz de amar a outro aquele que também se ama. E a sensibilidade do amor é tão grande e significativa que às vezes as criaturas não se amam, fugindo dessa autoanálise, porque encontram-se carentes, necessitando de afeição. Mas, conseguindo vencer essa etapa, facilmente amaremos o outro e, por conseguinte, amaremos a Deus. E no Evangelho ainda temos, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o vosso próximo como a vós mesmos. Mas quem é o nosso próximo? É somente a nossa família, a nossa seita, a nossa nação? É sim a humanidade inteira. E nos mundos superiores, o amor é a lei que harmoniza e dirige então os espíritos. Logo, nosso planeta, em breve, passaremos por uma transformação moral e sim passaremos a praticar mais essa lei sublime de amor ao próximo. Jesus, o peregrino cantor da Galileia, ele apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, uma linguagem comum, coloquial, que todos aqueles simples pescadores entenderiam, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples como única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos da humanidade. E Jesus em Mateus disse: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo: amai-vos vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeia. Quando Jesus propôs, então, um poema de amor aos inimigos, ele dilatou, ele ampliou os horizontes da afetividade, dando um caráter, sim, universal. Jesus propôs o amor aos inimigos, fazendo que o bem esteja ao alcance de todos, e revolucionou o pensamento dos tempos futuros. E a semelhança do Pai, da chuva, do sol, do frio, do calor, o amor também deve ser incondicional, generalizado e permanente. Independe de qualquer coisa. Por que, meus irmãos, odiar aquele que está enfermo? Vamos olhar o nosso inimigo com outros olhos. Quem não passou por distúrbios emocionais, transtornos comportamentais? Todos nós já estivemos ou ainda estamos doentes. Então, por que não nos colocar no lugar do outro? Temos essa empatia também com o nosso inimigo. Amai e orai pelos inimigos é a recomendação incontestável do nosso mestre. O recurso é esse, e o resultado é o bem sem limite. Isso se encontra em Vivendo com Jesus. Sempre então, quando Jesus falava, pérolas de sabedoria escorriam de seus lábios, em cânticos que a todos encantavam. E no capítulo 6 do livro Vivendo com Jesus, Tiago, o apóstolo mais versado nas escrituras, questionou o mestre sobre o reino dos céus prometido por ele. O reino dos céus, Tiago perguntou, a que sempre vos referis, é um lugar especial que se vencerá depois da morte ou se encontra aqui na terra? E o mestre, compassivo, sorriu e respondeu a um amigo: todas as criaturas aspiram à felicidade, mas que se apresenta para elas de uma forma diferente. Para o enfermo é a cura, para o faminto é o pão, para o sedento é a água, para o necessitado é o socorro, para o solitário é a companhia, sendo algo especial para cada um, dependendo do grau de aflição. Então, a felicidade, no entanto, não é a falta de sofrimento. Existem pessoas que não se encontram enfermas, que não têm carência de coisa alguma e vivem dominadas pelo mau humor, pelo desinteresse em torno da vida, tristes e desanimadas. Então, a felicidade independe do que se tem, sendo o estado interior de paz, em que as questões materiais não conseguem perturbar. E ainda, de acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz para os espíritas: em primeiro lugar, amai-vos, e em segundo lugar, instruí-vos. Porque, meus irmãos, é a força do amor agindo em nós, a centelha divina, faísca, que transforma os sentimentos humanos. No livro A Estrela Verde, de Valdo Franco, fala: Maria de Magdala, que é a meretriz, quando viu Jesus pela primeira vez, tomada de lágrimas pela beleza que dele irradiava, caiu aos seus pés, dizendo: Raboni, como os judeus diziam. Maria, exclamou Jesus. Senhor, tu sabes meu nome? Perguntou surpresa. Ó Maria, conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Mas se me conhece, sabe quem sou. Eu sou uma desgraçada que trago a alma vencida de trevas e o coração embrulhado na amargura, falando com desânimo. Maria, a mim não interessa o que tem sido, mas me importa o que desejas fazer de ti. Não olhes para o passado, Maria. Não te recordes da noite quando tens o dia. Nem te detenhas a contemplar o pântano quando pode ver a seara de trigo adornada de luz. Mas, Rabi, então há esperança para mim. Mas te interrogo, Jesus disse, o que pretendes fazer amanhã? Ó, Rabi, gostaria que me dissesses o que eu deveria fazer. E Jesus disse, ama. Mas eu, Senhor,
Maria, eu sei que tem sede de amor. É só o que a mim importa. Por acaso nunca viste nos muros das casas em ruínas, enegrecidos pelo tempo? Mas quando chegam as brisas da primavera, revitalizam e as flores miúdas oscilam ao vento, com suave aroma a espraiar-se pelo ar. Assim é todo aquele que ama. Quando digo que ames a quem não tem amor, é para que o muro velho dos teus desencantos reverdeça e desabrochem as flores da tua afetividade, que estão esmagadas na tristeza e no desencanto. Assim, Maria, são todos aqueles escombros humanos encontram a primavera do Evangelho Redentor. E foi isso que Maria fez até os últimos dias de sua vida. Ela amou, deu todas as coisas que tinha, porque ela era uma meretriz extremamente rica, bela, e ficou ao lado de Jesus por todos os momentos, até o Calvário, sem nunca o abandonar, sem nunca o negar. E foi assim que ela viu Jesus redivivo, foi a primeira pessoa que o viu. E o que quis Jesus mostrar com isso? Que a maior transformação moral só o amor é capaz de fazer. E Maria, por amor a Jesus, saiu do pântano das emoções e adentrou para a luz eterna. Então, meus irmãos, vamos amar mais a si mesmo, ao nosso próximo e a Deus. E agora, para finalizar, um trecho de Vidas Vazias. Busca segui-lo sem muita discussão. Se estás em sofrimento, pensa nele. Se tens a alma em frangalhos, busca-lhe o auxílio. Se te encontras ditoso, recorre a ele. E se está em paz, vive-o e divulga ao mundo atormentado destes tempos. Então, agradecemos imensamente a todos e a espiritualidade amiga. Que assim seja. Graças a Deus.